Oi, gente. Hoje nós vamos retomar a discussão da teoria do valor. Antes, porém, eu chamo mais uma vez a atenção de vocês, eu tomo essa liberdade para pedir que se inscrevam e apertem o sininho para receber as comunicações dos próximos vídeos. Bom, talvez hoje o vídeo seja um pouquinho mais longo, então eu peço a paciência de vocês, já que nós vamos fechar um raciocínio, né, que nós deixamos apenas iniciado no vídeo anterior. No vídeo anterior nós começamos a apresentação da teoria do valor do Adam Smith. E aí nós mostramos nessa rápida apresentação que Adam Smith pressupõe um estado ideal de natureza, ou um rude e primitivo estado da natureza, no qual não existe propriedade privada da terra, nem acumulação privada de capital, que é, portanto, um mundo no qual não existem classes sociais, né? Não existe nem patrão nem empregados, e que no mundo assim, onde não existe nem patrão nem empregado, o produto do trabalho pertence integralmente ao trabalhador. Ora, se o produto do trabalho pertence integralmente ao trabalhador, visto que não há classes sociais, visto que ele não é obrigado a repartir o produto do seu trabalho com outrem, com terceiros, né? Então esse indivíduo ou os indivíduos só estarão dispostos a abrir mão do que tem se em troca receberem algo de igual valor. A troca, portanto, pressupõe o princípio da equivalência. Quem tem um objeto e quer trocar por outro, espera receber das mãos dessa outra pessoa um objeto de igual valor. O princípio da equivalência está aí presente, está aí pressuposto, e podem ter certeza que o princípio da equivalência é a espinha dorsal da teoria do valor. O grande problema com o qual se depararam Adam Smith e David Ricardo foi como compatibilizar o princípio da equivalência, de que a troca é uma troca justa, de que toda troca é uma troca de valores iguais, como compatibilizar o princípio da equivalência com a existência do lucro. E eu vou logo adiantando aqui, nenhum dos dois foram capazes de compatibilizar, ou foram capazes de explicar como o princípio da equivalência, vamos ser mais claros, o princípio da equivalência não fere, né, a lei do valor, não anula a lei do valor. É possível compatibilizar a troca entre capital e trabalho, que é daí que surge o lucro, com o princípio da equivalência. É possível, portanto, numa linguagem mais clara, né, é possível analisar de como da troca de valores iguais surge o lucro. É isso que o Adam Smith não conseguiu explicar. David Ricardo não conseguiu resolver este problema, e esse problema só terá uma solução adequada em Marx. Mas até lá nós vamos ter muito tempo para fazer essa discussão mais devagar. Bem, mas o que eu gostaria aqui de chamar a atenção hoje é sobre a proporção de troca que é determinada pelo mercado. E nesse sentido a pergunta é: por que para Adam Smith o mercado é, por excelência, a instituição ou a única instituição capaz de alocar de forma mais eficiente os recursos? Porque só o mercado garante, né, que não haverá excesso nem escassez de recursos. Se aquela proporção de troca, como nós vimos no vídeo passado, de um castor igual a 2 gamos, se essa proporção de troca fosse de 1 para 1, se alguma instituição estabelecesse, digamos o Estado resolvesse estabelecer, a partir de hoje a proporção é 1 para 1, o que poderia acontecer é que haveria um excesso, digamos, no mercado, porque
muitos caçadores deixariam de caçar castores, porque castor leva 2 dias de trabalho para ser abatido, um animal deste tipo, e aí caçar um gamo leva apenas 1 dia de trabalho. Mas aí você teria um excesso de gamo, porque você teria, né, uma transferência gigantesca de caçadores da atividade de castor para a atividade de gamos. O que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que haverá escassez de castor e excesso de gamos. Deixado ao livre jogo do mercado, o mercado vai se encarregar de restabelecer a proporção de troca, na medida em que aqueles que saíram da atividade de castor e foram para a atividade de gamo voltam novamente para a atividade de castor, porque agora caçar castor é lucrativo, vamos usar essa palavra, porque há uma escassez de castor no mercado, então caçar castor vale a pena. Então haverá, portanto, uma transferência de caçadores de castor, inicialmente da caça de castor para gamo e depois de gamo para castor, até que a devida proporção de troca seja estabelecida na proporção de 1 para 2. Mas por que o mercado... Aí, claro, é óbvio, né, que o Adam Smith está pressupondo a livre mobilidade dos recursos, que é um dos pressupostos básicos da concorrência perfeita, que é, digamos assim, a forma ideal de concorrência, a forma ideal exigida pelo mercado. Livre mobilidade dos recursos, transparência de recursos, nenhuma intervenção por parte de qualquer outra instituição que não seja o próprio mercado. Adam Smith aprendeu isso, né? O Adam Smith defende essa ideia que já era, portanto, defendida pelos fisiocratas, notadamente François Quesnel. Aliás, por falar em François Quesnel, em 1982, Rolf Kuntz, na sua tese de doutorado, que virou um livrozinho chamado Capitalismo e Natureza, ensaio sobre os fundadores da economia política, faz um estudo excelente sobre o pensamento de Quesnel. E valeria a pena dar uma olhadela neste livro, do Rolf Kuntz. É um livro curto, de poucas páginas, muito bem escrito, né? E explora com profundidade e de forma didática o pensamento de François Quesnel. François Quesnel dizia, já no seu livro, né, o seguinte, que a ciência da riqueza, no caso é a economia, é também uma ciência do poder e de seu uso. Para a maior prosperidade possível da sociedade, é preciso que a autoridade soberana, no caso aí seria o Estado, né, sempre esclarecida pela evidência, institua as melhores leis e as faça observar com exatidão. Então, cabe ao Estado instituir as melhores leis e fazer isso, né, de forma a observar com exatidão o curso natural dessas leis. Mais adiante, de acordo com Kuntz, e o Kuntz aqui citando Quesnel, Quesnel diz o seguinte: as leis que são instituídas pelo Estado, as leis positivas, elas podem ser, as leis naturais, diz Quesnel, elas podem ser violadas pelas leis positivas instituídas pelo Estado, elas podem ser violadas apenas em sentido figurado, pois, na verdade, são perpétuas e inalteráveis. Os homens podem ignorá-las na formulação das leis positivas, não impunemente. Sem a observação, sem as observar,
a sociedade jamais poderá atingir o máximo de bem-estar. Pior do que isso, afastando-se em demasia da ordem natural, das leis de mercado, da lei da oferta e da procura, vamos falar assim, a sociedade acabará provavelmente entrando em decadência e decomposição. Vem daí a ideia de que a intervenção do Estado na economia sempre é uma intervenção negativa, no sentido de que ela desvirtua as leis naturais de funcionamento do mercado. Por isso, que o Kesner vai dizer que a ordem econômica, bem entendida, é a ordem econômica que dita as condições em que a razão de Estado ganha sentido prático. A lógica do estadista, no caso aqui do Brasil seria a lógica do governo, né? A lógica do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, a lógica do estadista, para ser eficaz, deve ser a lógica do economista. A lógica do estadista deve ser a lógica da economia, do mercado. E ninguém melhor do que, né, o senhor ministro da Economia do Brasil vem fazendo ultimamente. Bom, Adam Smith, em várias passagens do livro 1, do tomo 1, são 2 tomos, tomo 1 e tomo 2, na edição da nova, como eu falei aqui anteriormente, deixe-me ver, na edição da Nova Cultural, 1985, A Riqueza das Nações está em 2 volumes. Adam Smith mostra no volume 1, na página, deixe-me ver aqui, na página só um momentozinho aí, na página, não estou encontrando, encontrei agora, na página 296, e agora eu vou abrir um parêntese para fazer um pequeno comercial. Eu vou citar Adam Smith a partir de um livrozinho que eu publiquei em 2004, né, pela editora Cortez, intitulado Trabalho e Valor, Contribuição para a Crítica da Razão Econômica, prefaciado por Francisco de Oliveira. Aliás, eu aproveito a oportunidade que ele deu como título do prefácio ao livro, Prefácio para um Banquete Clássico, que eu plagiei, de certa forma, para intitular o meu canal de Convite para um Banquete Clássico. Bom, na página 296, o Adam Smith deixa muito claro por que o mercado é a instituição por excelência que deve determinar a alocação dos recursos da sociedade como um todo. E ele diz na página 296, se referindo ao governo inglês, ele diz o seguinte: embora os altos gastos do governo devam ter retardado o curso natural da Inglaterra em direção à riqueza e ao desenvolvimento, não foi possível sustá-lo. A produção anual da terra e do trabalho na Inglaterra é, sem dúvida, muito maior hoje do que na época da Restauração ou da Revolução. Em consequência, maior deve ter sido também o capital empregado anualmente no cultivo da terra
e para manter essa mão de obra. Em meio a todas as exceções feitas pelo governo, esse capital foi sendo silenciosa e gradualmente acumulado pela frugalidade e pela boa administração dos indivíduos particulares por seus esforços em geral, contínuo e ininterrupto, no sentido de melhorar sua própria condição. Foi esse esforço protegido pela lei e permitido pela liberdade de agir por si próprio de maneira mais vantajosa que deu sustentação ao avanço da Inglaterra em direção à grande riqueza e ao desenvolvimento em quase todas as épocas anteriores e que, como é de se esperar, acontecerá em tempos futuros. Então, a Inglaterra aqui, Adam Smith explica o desenvolvimento da Inglaterra, a prosperidade da Inglaterra, o crescimento da riqueza da Inglaterra, graças ao esforço individual, graças ao esforço dos indivíduos em alocar os seus recursos por conta própria. Ninguém melhor do que o próprio indivíduo para dizer como aplicar seu capital. Por mais que o Estado tenha se interferido na ordem econômica, ela não foi capaz de justar, né, essa busca do indivíduo, como está dito aqui na citação, na citação, essa busca incansável do indivíduo para melhorar a sua condição, e para isso ele procura aplicar o seu capital naquelas atividades em que é mais vantajoso. Por isso é que ele diz no capítulo 2, vocês não podem esquecer disso, de que a origem da divisão do trabalho decorre de uma certa propensão natural do indivíduo a permutar o produto do seu trabalho com o produto do trabalho de outros indivíduos. Aqui está tudo ligado, como vocês podem perceber. Aí no capítulo 2, o Adam Smith já está antecipando que só o mercado e a liberdade de agir por conta própria será capaz de promover o desenvolvimento das nações. Na página 378 do tomo 1, ele diz o seguinte. Não vou pedir desculpa porque isso é um ato natural, né? Engraçado que quando a gente está assistindo um jornal na televisão, o âncora ou a âncora, né, tosse, pede desculpa. Por que pedir desculpas, né, se é algo de natural? Não foi feito de forma espontânea, porque se quis. Bom, aí na página 378, ele diz o seguinte: não há regulamentação comercial que possa aumentar a quantidade de mão de obra em qualquer sociedade, além daquilo que o capital tem condições de manter. Poderá apenas desviar parte desse capital para uma direção para a qual, de outra forma, não teria sido canalizado. Outro sim, de maneira alguma, a certeza de que essa direção artificial possa trazer mais vantagem à sociedade do que aquela que tornaria, caso as coisas caminhassem espontaneamente. Então, nenhuma regulamentação comercial poderá aumentar, digamos assim, a riqueza das nações. Poderá aumentar o emprego de capital. Deixe que o próprio mercado se encarregue de fazer isso sozinho. Deixe aos indivíduos a liberdade de investir seus capitais naquelas atividades nas quais eles acreditam que são mais eficientes. Na página 380, Adam Smith é mais clara ainda, quando diz o seguinte: é evidente que cada indivíduo
tem muito melhores condições do que qualquer estadista ou legislador de julgar por si mesmo qual o tipo de atividade nacional na qual pode empregar seu capital e cujo produto tem a probabilidade de alcançar o valor máximo. Aqui o Adam Smith está dizendo muito claramente: ninguém melhor do que o próprio indivíduo para maximizar os seus investimentos. Vale dizer, né, a melhor coisa que o Estado pode fazer é não fazer nada ou simplesmente assegurar que nada interfira na liberdade de mercado. Bom, é nesse sentido, portanto, né, que o subtítulo com o qual estou escrevendo a teoria do valor, a linguagem do mercado, no sentido de dizer de que a teoria do valor, para ser compreendida, né, ela tem que ser colada com essa concepção liberal de Adam Smith, com essa concepção de que a liberdade de mercado é a única capaz de assegurar a alocação eficiente dos recursos da sociedade. Agora, uma questão interessante que a gente poderia fazer a Adam Smith era o seguinte: até onde vai essa liberdade de mercado? Essa liberdade de mercado deverá ser seguida por todos os países ou não? Uma olhadelazinha no livro 4 do tomo 2, né? O capítulo 7, principalmente, deixa muito claro que essa liberdade de mercado a que se refere Adam Smith é uma liberdade de mercado que só vale para os grandes impérios, no caso, na época, a Inglaterra. Com relação aos países da periferia ou às colônias, essas não deveriam gozar de toda essa liberdade. Por quê? Adam Smith responde na página 89 desse tomo 2, né, do capítulo 7 da Riqueza das Nações. Ele diz que se o comércio colonial abre um novo mercado, é mais para a produção manufaturada da Europa do que para a sua própria produção natural ou bruta. E vai mais longe para dizer o seguinte: há pouca mão de obra na manufatura ou para as manufaturas necessárias e nenhuma para as manufaturas supérfluas. Quanto à maior parte dos manufaturados, tanto dos necessários quanto dos que são mais de luxo, as colônias verificam ser mais barato comprá-los de outros países do que fabricá-los eles mesmos. Sobretudo estimulando os manufaturados da Europa que o comércio colonial encoraja indiretamente a agricultura na própria colônia. Ou seja, a colônia deve se especializar não na produção de produtos manufaturados, mas em produtos agrícolas, aonde ela teria aí, o que está implícito aqui, né, uma vantagem comparativa, né, se compara a produção agrícola das colônias com a produção agrícola no Império. E o Adam Smith vai explicar por que as colônias devem abrir mão da produção de manufaturas e se especializar na produção de bens não manufaturados, na produção de bens não industrializados. Ele diz o seguinte, que não parece, diz ele, né, na página 95 desse mesmo tomo, capítulo 7,
não parece muito provável que as assembleias das colônias possam ser um dia administradas de modo a recolher dos seus componentes uma renda pública suficiente, não somente para manter em qualquer período seu próprio governo civil e militar, mas também para pagar sua cota adequada dos gastos do governo geral do Império Britânico. Se é assim, então, argumenta Adam Smith, não se pode supor que as assembleias das colônias fossem capazes de julgar sobre o que é necessário para a defesa e o apoio do Império em sua totalidade. Somente com a Assembleia, que inspeciona, superintende os negócios de todo o Império, pode julgar sobre o que é necessário para a defesa e o apoio de todo o Império, em que proporção cada parte deve contribuir para isso. Aqui Adam Smith diz claramente que a liberdade de mercado vale apenas para as grandes potências, vamos ampliar assim. Só que no caso aqui, as grandes potências estão sendo representadas pela Inglaterra. Liberdade de mercado para a Inglaterra, contra os outros países ou colônias da periferia, essas não teriam uma escolha, não teria a liberdade, digamos assim, de deixar aos indivíduos a alocação dos seus capitais próprios. Isso porque a colônia não está ainda num estágio de desenvolvimento que permita, né, fazer o que a Inglaterra fazia à época dela. Mas o que está implícito aqui, portanto, é o que depois será posteriormente desenvolvido por Ricardo, mais claramente, de uma forma mais definitiva, a teoria das vantagens comparativas, que diz mais ou menos o seguinte, né? A Inglaterra, em comparação com o resto do mundo, é mais produtiva na produção de produtos industrializados, e o restante do mundo é mais produtivo, né, na produção de produtos primários, de produtos agrícolas. Portanto, é mais vantajoso, né, para os países da periferia se especializarem naqueles produtos que não requerem uma produção mais sofisticada ou uso de tecnologias que exigiriam a manufatura de produtos industrializados. No tomo 2, né, no livro 4 ainda, Sistemas das Economias, que trata de sistemas de economia política, o Adam Smith deixa essa concepção de vantagens comparativas do comércio internacional, do comércio entre império e colônias, império e o resto do mundo. Ele deixa isso muito claramente na página 381, onde ele diz o seguinte: as vantagens naturais que um país tem sobre o outro na produção de determinadas mercadorias, por vezes são tão relevantes que todo mundo reconhece ser útil pretender recorrer com esses outros, reconhece ser inútil pretender concorrer com esses outros países. Utilizando vidros, viveiros e estufas, pode cultivar excelentes uvas na Escócia, podendo-se com elas fabricar vinhos muito bons, com uma despesa aproximadamente 30 vezes superior àquela com a qual se pode importar de outros países vinhos, pelo menos da mesma qualidade. Seria, porventura, uma lei racional proibir a importação de todos os vinhos estrangeiros simplesmente para incentivar a fabricação de vinhos Clarete e Borgonha? Pergunta ele.
Ora, se é verdade que seria absurdo evidente canalizar para um emprego 30 vezes mais capital e atividades nacionais do que o necessário para comprar de fora quantidade igual das mercadorias desejadas, logicamente é também absurdo, ainda que não tão gritante, mas certamente do mesmo gênero, canalizar para tal emprego a 30ª ou até mesmo a 30ª parte mais de capital e de atividade. Então, deixe que os países procurem, por conta própria, se especializarem naquelas atividades em que elas são, aqueles países são mais produtivos, têm vantagens comparativas com relação a outros países. Daí a origem, né, os fundamentos filosóficos da teoria do comércio internacional, que tem como esqueleto central essa teoria, a teoria das vantagens, o teorema das vantagens comparativas. E é justamente isso que, posteriormente, no século XX, no final dos anos 40, a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, tendo na frente Raul Prebisch, né, um argentino, que vão se opor a essa ideia da teoria das vantagens comparativas e defender a ideia de que, se a América Latina continuasse seguindo a sua dita vocação natural de produzir apenas produtos primários em troca de produtos industrializados dos países centrais, a América Latina continuaria, né, aumentando a distância entre ela e os países desenvolvidos. E aí a CEPAL vai advogar uma concepção de uma intervenção do Estado na economia, uma intervenção que promova o desenvolvimento industrializado. Ou seja, devemos proteger a nossa indústria, diria Raul Prebisch e os outros que depois se juntaram a ele, né, e criaram a CEPAL, né, são vários pensadores, né, por falar nisso seria interessante, né, Ricardo Bieruszowski resumiu muito bem 50 anos de pensamento na CEPAL, volume 1 e volume 2, onde aí ele publica os textos daqueles autores que mais diretamente contribuíram na construção do pensamento da CEPAL e que serviu de base, né, ideológica para o desenvolvimento industrial, particularmente no caso do Brasil. Então vejam que as coisas não estão assim tão disparatadas, há uma conexão entre essas coisas. Né? A Smith defende a teoria das vantagens comparativas, que advém da sua concepção de liberdade de mercado, mas liberdade de mercado apenas para os grandes centros, no caso o Império Britânico, né? E com isso passa a defender a teoria das vantagens comparativas, dizendo que os países da periferia deveriam fazer, se quisessem participar, digamos assim, da apropriação do avanço do progresso técnico, principalmente nos países centrais. Isso vai ser posteriormente questionado pelo pensamento cepalino. Nós já estamos além do tempo que eu esperava. Não está terminada a exposição que eu queria fazer, mas no próximo capítulo, no próximo vídeo, aliás, a gente volta novamente à discussão da teoria do valor. Talvez aí a gente passe, talvez ainda uns 5 ou 6 vídeos tratando, né, da teoria do valor, de suas implicações teóricas, né, das conquistas
alcançada pelos primeiros teóricos da teoria do valor, ressaltando suas debilidades e contradições, para posteriormente analisar como essas debilidades e contradições são apropriadas por Marx e superadas por esse gigante do pensamento econômico, político e filosófico, que no caso é Marx. Então, até o próximo vídeo e desculpem se me tornei bastante longo. Muito obrigado.